Olá, nós tivemos aqui um pequeno problema técnico aqui no início do seminário, a nossa rede travou, voltou, travou de novo, e a gente está dando início aqui agora ao seminário. A gratidão ao William que conseguiu resolver aqui, se esforçar ao máximo para resolver, fico imaginando ele ali lidando com os computadores da UFSC para tentar dar conta da gente retomar. A gente tem aqui um pequeno um atraso de tempo, né? Já são 15h22. Eu vou pedir logo, então, para a deputada Luciane Carminati entrar conosco aqui. Eu sei que a Luciane tem um compromisso antes das 16, ela tem que entrar em plenário na LESC. Então, nós vamos aqui fazer um esforço de apresentar o monitoramento do Plano Estadual de Educação no tempo que for possível à deputada Luciane Carminati, entendendo que a gente está lidando aqui com imprevistos da internet. Só rapidamente, a deputada Luciane Carminati é formada em pedagogia, especialista na área de educação especial e orientação educacional. Antes de ocupar cargos públicos eletivos, atuou como professora e coordenadora pedagógica em escolas públicas de Chapecó. É professora, evidente, e preside a Comissão de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa. Então, queria ver se a Luciane Carminati consegue entrar conosco aqui. Se a Carminati conseguiu ficar conosco, muito bem. Boa tarde, Lu. Desculpa esse entretempo aqui. Fico imaginando as educadoras e educadores em suas casas dando aula. A gente aqui começou ontem, então eu peço desculpa em função desse tempo. Já comuniquei a todos que você tem um compromisso em plenário, né, antes das 16 horas ali. Então, nós vamos fazer o possível para dar conta do nosso recado aqui em relação ao monitoramento. Sem mais delongas, deixo contigo, então, a fala. Então, muito obrigada, Márcio, e eu quero agradecer a toda a equipe da Universidade Federal de Santa Catarina, ao deputado federal Pedro Czai. Eu vou fazer uma síntese um pouco mais enxuta da minha fala em função do tempo, e eu vou abolir a música do Chico César, que é maravilhosa, mas eu vou deixar uma dica aqui para todos que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que procurem através da internet essa música maravilhosa, que trata, inclusive, de um momento muito difícil que estamos vivendo, né? Uma música chamada Os Inumeráveis, porque diz respeito a pessoas, a histórias, a projetos interrompidos. Então, nós estamos falando de plano, mas plano não é um documento estático, né? Que não diz respeito principalmente às pessoas. E no meio de uma pandemia, nós precisamos fazer uma referência a esse momento que vivemos, que é extremamente difícil. Então, deixo essa dica para a gente fazer aqui um apanhado mais enxuto em relação aos planos de educação. E eu quero só justificar também que o motivo de eu não poder faltar no plenário, e é claro que às vezes a gente falta, né? Mas hoje nós temos uma pauta única, que é uma luta enorme que eu fiz, onde nós, inclusive, apresentamos, desde o ano passado, 3 projetos de lei que garantem a tecnologia para o professor e para o aluno. E dos meus projetos, o governo segurou, né? Mas, nesse período, encaminhou um de autoria do Executivo, garantindo que todos os professores da rede estadual efetivos terão a doação de um notebook de alta qualidade e os ACTs um termo de comodato. Então, nós vamos hoje discutir essa matéria em plenário e como eu tratei muito disso, eu preciso estar até para a gente fazer a disputa da autoria, né? Porque esse negócio de copia e cola, e nega a identidade e a origem, nós, como educadores, não podemos permitir, né? Precisamos sempre garantir que a história seja contada inteira, não pela metade. Então, é nesse sentido que eu me justifico também, mas é uma conquista para a educação e para os educadores. Bom, então vamos falar do monitoramento dos planos de educação.
Em primeiro lugar, é preciso entender que nós temos um plano nacional de educação e que segue nos estados os planos estaduais e também nos municípios os planos municipais. Então, tem uma sequência com praticamente todas as metas, seguindo, né, as metas e estratégias, mudam um pouco mais, né, do Plano Nacional de Educação. Pode passar. Isso tudo não começou com os planos que já são resultado de um acúmulo, né? Nós temos uma história de construção da educação. Eu destaco aqui alguns momentos bem importantes dessa história, como a Constituição Brasileira de 88, a LDB, que é a nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 96. Nós temos, a partir daí, a Lei do Piso, né, que é de 2008, que garante um piso e 1/3 de hora de atividade. As conferências, 2010 e 2014. Nós temos o Fundef nesse tempo todo, né, 2007, e agora, no ano passado, o Fundeb, que garante, então, um fundo permanente de financiamento da educação básica. Pode passar. Então, nós temos duas estratégias de monitoramento desse plano. Eu represento a Assembleia Legislativa nos 2 grupos de trabalho, pode passar. Um deles é coordenado pelo Tribunal de Contas, né? Aqui, então, as metas, pode passar esse também pode passar. Eu vou dar uma acelerada hoje para a gente chegar, pode passar. Chegar aqui, então. 2 monitoramentos, né? Só volta um pouquinho. 2 monitoramentos. Um monitoramento feito pelo Ministério Público e Tribunal de Contas, que é o painel chamado TCE Educação, onde neste painel nós temos, então, várias entidades que aderiram através do termo de adesão e que ajudam a construir os dados e informações. Para quem quiser acessar, é bem importante isso, é só acessar através do site do Tribunal de Contas do Estado, lá tem esse link TCE Educação. E lá vocês vão perceber que tem o monitoramento dos municípios também em relação a várias metas. Quanto se investe por aluno no ano, o município maior, o município menor, né? A cobertura da educação infantil, uma série de dados bem importantes. E nós temos o outro monitoramento, que é esse da CEMAPESC, que é a Comissão Estadual de Monitoramento e Avaliação do Plano Estadual de Educação, que, veja bem, aqui hoje eu trago uma novidade. Nós estamos quase terminando os seminários, terminamos o último com o Oeste, e eu recebi na semana que passou o relatório atualizado da CEMAPESC, o último relatório, né? E nesse último relatório, nós temos aqui alguns números que não tínhamos ainda em relação às 19 metas de Santa Catarina, tá? Então, são esses 2 grupos que comissão e o painel TCE Educação. Pode passar. Então, vamos às metas, né? Santa Catarina, como eu falei, nós temos 19 metas e no país 20, porque uma delas foi acoplada, tá? Então, eu vou ser um pouco mais rápida aqui nas análises, né? A meta 1, que trata da educação infantil, ela não trouxe dados novos de 2019 referente ao indicador 1A e 1B, que é 0 a 3, qual é a cobertura que tem de 0 a 3 e de 4 a 6. O que nós temos em relação a isso? Os dados de 2018 revelam que no estado nenhum dos 2 indicadores foi alcançado, tá? E que o dispositivo constitucional de universalizar a pré-escola de 4 a 6 até 2016 ainda não é uma realidade em Santa Catarina. Então, primeira, meta 1, não estamos garantindo todas as vagas necessárias de 4 a 6, que já deveria ter sido cumprido em 2016, e também de 0 a 3, por conta de que alguns municípios já tinham atingido 50% conforme a prevê o Plano Nacional. Então, a meta foi maior e agora não estão conseguindo cumprir. Vamos lá, meta 2, ensino fundamental. Nós temos o indicador 2B, né? Se vocês olharem aqui, o que diz essa meta do ensino fundamental? 9 anos para toda a população, dos 6 aos 14, e garantir pelo menos 95%
dos estudantes concluindo na etapa certa, ou seja, na sua idade, né? Na meta 2, o indicador 2B, que é a percentual de pessoas de 16 anos de idade com pelo menos o ensino fundamental concluído, registrou em 2019 um aumento de 0,7 pontos percentuais comparado a 2018. No entanto, está 3,7% abaixo do registrado em 2015. E quanto ao indicador 2A, que é o percentual de 6 a 14, que frequentam ou que já frequentaram, concluíram, melhor dizendo, o ensino fundamental, que está ligado intimamente à universalização do ensino fundamental, ficou 0,5 abaixo do registrado em 2018. Então, também aqui nós não temos a meta universalizada. Meta 3, ensino médio. O percentual da população de 15 a 17 anos de idade que frequentava a escola ou que havia concluído a educação básica, relacionado à universalização do ensino médio, que já deveria ter sido alcançado em 2016, atingiu 95,7%, 0,7% acima do registrado em 2018. Com relação ao indicador 3B, que é a população dos 15 aos 17 que frequentava o ensino médio, o resultado ficou 1,7% abaixo de 2018, ou seja, nós não atingimos a meta de ensino médio prevista. Educação inclusiva, meta 4. Dos 4 aos 17 anos de idade, nós temos 99,8% dos alunos considerados da educação especial na rede regular. Então, aqui tem uma meta muito positiva, né, relacionada aqui às turmas DAE, ao contraturno, uma série de coisas. Então, positiva essa meta 4, tá? A meta 5 de alfabetização. Aqui na meta 5 nós temos a proficiência em leitura, escrita, né, e matemática. O que a gente tem? Segundo ano do ensino fundamental, considerando todas as redes de ensino, apresenta uma boa média em proficiência em língua portuguesa e matemática, acima, inclusive, da média nacional. No entanto, nós ainda temos 2,5% dos estudantes deste ano do ensino classificado nos níveis 1 e abaixo de 1 nas escalas de proficiência de língua portuguesa e matemática. Vocês vejam que aqui nessa tabela que a gente está apresentando alguns indicadores diferentes. Por quê? Porque esse dado aqui eu estou atualizando, só que nós não temos ainda a planilha atualizada. Então, já são dados que trazem, né, alguns números um pouco diferenciados para vocês também perceberem, né, o quanto está dinâmico, né, na medida em que as comissões vão avançando. A meta 6, que é a educação em tempo integral, aqui é muito triste falar, né? Os números que nós temos, do ponto de vista das escolas em tempo integral, indica que o número de escolas e de alunos atendidos em tempo integral vem ano após ano ficando menor em Santa Catarina. Então, está aqui um grande desafio para nós, né? A educação em tempo integral, que ela só acontece se houver vontade política, programas, ações que de fato promovam a educação em tempo integral. Bem, a meta 7, aprendizado adequado na idade certa, né, que é mensurado pelo IDEB. Vocês já conhecem muito bem esse indicador, né? Indica que os dados últimos aqui indicam que há um comprometimento na qualidade da educação básica em Santa Catarina. Nos anos iniciais do ensino fundamental, apesar de ter atingido a meta, que era de 6,3, representa um decréscimo de 0,2 pontos em relação a 2017. Nos anos finais do ensino fundamental, além de ficar distante 1,1% da meta, foi menor que o projetado lá naquele ano de 2017. E no ensino médio, o resultado da rede pública estadual de ensino em 2019 foi maior que 2017, mas ainda assim distante 1,3 pontos da média de 5,1, que é a nota que a gente deveria estar perseguindo nesse nível. Pode passar. A meta 8 revela que a escolaridade média da população, né,
considerada na meta manteve-se nos mesmos patamares, que é 12 anos de escolaridade, alcançados em 2018, né? E também é importante dizer que a população mais pobre alcançou 10,5 anos de escolaridade, então menor do que 12 anos, né? E em 2019, a razão percentual entre a escolaridade da população negra e não negra apresentou uma queda de 2,9 anos em pontos percentuais, em relação a 2018, atingindo 87%, distante, portanto, 13%, que é a meta de 100, né, projetada para 2024, tá? A meta 9, que é a meta de alfabetização e analfabetismo e alfabetismo funcional de jovens e adultos. A taxa de analfabetismo funcional da população de 15 anos ou mais variou negativamente em 2019 em relação a 2018, de 8,9 para 9,5. Aumentou, então, a taxa de analfabetismo na população de jovens e adultos. Veja que isso é muito revelador e é muito grave, né, e deve ser considerado pelas políticas públicas. A meta 10, oferecer no mínimo 10% de matrículas, ela aumentou, mas ela está muito abaixo ainda da meta de 10% a ser atingida em 2024, né? A meta 11, que é formada por 3 indicadores, que trata aqui na meta 11 do número absoluto de matrículas no ensino técnico, né? Aqui nós estamos falando da educação profissional técnica de nível médio. No 11A, número absoluto de matrículas, o 11B, número absoluto de matrículas na rede pública, e o 11C, a expansão acumulada. Então, em 2019 foi menor que o atingido em 2018, tá? E muito distante das 109 mil matrículas. Então, aqui nós temos um grande desafio também, que é triplicar as matrículas de educação profissional técnica de nível médio, tá? A meta 12, educação superior, é monitorada por 3 indicadores: a taxa bruta de matrícula, a escolarização e a participação também do segmento público, ou seja, a quantidade de população de 18 a 24 anos que está na universidade. Então, em 2019 foram 326.262 matrículas na educação superior, 818 matrículas a menos, se a gente comparar com 2017. A taxa líquida de escolarização apresentou uma série histórica positiva até 2019, mas ainda distante da meta de 55% a ser considerada até 2024, tá? A meta 13, percentual de docentes na educação com mestrado e doutorado, o indicador coloca que está sendo cumprido já antes do prazo, tá? Já antes do prazo estabelecido. Então, aqui na meta 13, nós temos uma meta alcançada. Essa é uma avaliação importante. A meta 14, relacionada à pós-graduação estricto sensu, né? Elevar o número de matrículas na pós e também atingir 2.400 mestres e 900 doutores. A meta já foi alcançada em 2018, tá? A meta 15, que trata da formação da educação básica, nesse quesito aqui, com formação inicial e continuada, obtida em curso de licenciatura na área de atuação. Os indicadores dessa meta propostos pelo INEP não abordam diretamente a política de formação inicial e continuada, mas o percentual de professores com formação adequada à área de atuação, né? O que a gente percebe é que na educação infantil, essa avaliação, educação infantil e nos anos iniciais, o percentual de professores com formação específica é bem maior do que nos demais níveis, chegando a 82% em 2019, para o nível de educação infantil, e 2019 para o ensino, anos iniciais, 53,7%. A meta 16, de formação continuada e pós-graduação, foram admitidos 2 indicadores aqui.
Primeiro, o percentual de professores com pós-graduação e o percentual de professores com formação continuada. Para a pós-graduação em Santa Catarina, 57,5% dos professores têm pós-graduação, né? Apresentaram pós-graduação. A meta era 75%, então estamos com uns 20% aí atrás. E 62,9% dos professores com participação em formação continuada. A meta é 100%. Confesso que aqui me preocupa muito a formação continuada, muito mesmo. A meta 17, que trata aqui do indicador relacionado à equiparação salarial, né, demonstra que o estado de Santa Catarina, a diferença salarial entre os professores e os profissionais assalariados entre 2014 e 2019, a variação positiva de 6,7 pontos percentuais, abaixo do estabelecido. Com relação aos demais indicadores da meta 17, o governo atende os 4 indicadores e os municípios catarinenses até 2018 não tinham conseguido alcançar. Essa meta aqui eu diria que está em discussão na Assembleia Legislativa com relação ao piso, carreira e na outra ponta a PEC que o governo apontou uma remuneração, mas que ela não atinge a todos. Então, nosso foco é o que garante uma carreira decente é piso, né? Piso e carreira. A meta 18 da gestão democrática, eu não vou considerar, porque aqui nós teríamos que fazer um grande debate mais subjetivo, né? Então, aqui, quem tem grêmio estudantil, quem não tem, os colegiados, o que funciona, o que não funciona. E a meta 19, que é a meta do financiamento da educação. Neste ano, em Santa Catarina, nós convivemos com um percentual de apenas 24,07% aplicados em educação no ano passado, e estamos muito distantes dos 7% e 10% do PIB em educação. Santa Catarina apresenta hoje 4,58%. Estamos distantes dos 7% que era para ter acontecido no 5º ano do Plano Estadual de Educação. Se estamos distantes, atrasados em relação aos 7%, que dirá em relação aos 10% do PIB a ser investido em educação. Então, Márcia, é uma síntese bem corrida aqui, né? Não deu para a gente fazer uma reflexão maior, mas a gente continua aí o debate em outro momento. Eu só quero terminar aqui com uma frase, né, que eu acho que é bem significativa, porque a gente fala aqui de números, de metas, né, e eu sempre termino dizendo o seguinte, aquilo que eu comecei falando, nós temos um plano de educação, nós temos um projeto de educação, nós temos uma BNCC, nós temos professores que entram em sala e ensinam e refletem e fazem análise do conhecimento científico à luz da realidade. Mas a gente precisa se perguntar para que serve todo esse conhecimento, para que serve a escola. Então eu termino aqui com uma carta bem ilustrativa que eu acho que dá conta dessa reflexão. Após o término da Segunda Guerra Mundial, esta carta foi encontrada num campo de concentração nazista, contendo a seguinte mensagem dirigida aos professores. Prezado professor, sou sobrevivente de um campo de concentração. Meus olhos viram o que nenhum homem deveria ver. Câmaras de gás construídas por engenheiros formados. Crianças envenenadas por médicos diplomados. Recém-nascidos mortos por enfermeiras treinadas. Mulheres e bebês fuzilados e queimados por graduados de colégios e universidades. Assim, tenho minhas suspeitas sobre a educação. Meu pedido é: ajude seus alunos a tornarem-se humanos. Seus esforços nunca deverão produzir monstros treinados ou psicopatas hábeis. Ler, escrever e saber aritmética só serão importantes se fizerem nossas crianças mais humanas. Lu, eu te agradeço muito, né, pela oportunidade de te escutar o monitoramento do Plano Estadual de Educação, muito distante ainda daquilo que se espera, né, não só particularmente Santa Catarina, que é onde nós estamos, mas a gente olha o Brasil hoje e pensa, né, no quantos profissionais existem bem treinados e que estão desumanizados, né, na sua relação com a sociedade,
na sua relação com o povo. Então, eu queria dizer para ti o seguinte, nós vamos encerrar a sua fala. Eu pedi para o William aqui, o William conseguiu estar tentando baixar o vídeo do Chico César. Então, nós tínhamos aqui, depois a gente deixa os outros 2 vídeos para o final, que a gente tinha, que o pessoal mandou. Eu acho que era importante a gente terminar com isso, né, com esta possibilidade de escutar o Chico César neste momento da pandemia, né, que é isso, a gente tem uma quantidade enorme de pessoas bem treinadas, advogados, médicos, engenheiros, profissionais de saúde, profissionais da justiça, e que a cada dia nos surpreendem com decisões que não corroboram com salvar vidas num tempo de pandemia. Tá? Então, é bom essa fala do Chico, essa música que ele traz, para lembrar que não são números, né? São histórias, são vidas que se foram e há ainda muitas pessoas que têm enorme capacidade, competência que corroboram, infelizmente, com a propagação do vírus, né? Médicos dizendo que não precisa usar máscara, né? Profissionais de saúde recomendando remédios que são ineficazes, cientificamente comprovados, e por aí vai. Não são poucas as notícias que a gente tem. Então, nós temos aqui 2 minutinhos antes de você sair, te deixo com um comentário final, nós não vamos abrir aqui, antes da gente passar o Chico César aqui no início, neste final de fala. Obrigada, Márcio, deixar um grande abraço a toda a equipe que organizou esse momento, e um abraço muito especial aos nossos educadores, educadoras, trabalhadores da educação. E a gente precisa fazer exatamente essa pergunta, a serviço de quê e de quem nós estamos na educação? Eu não tenho dúvidas de que o nosso grande educador e patrono da educação brasileira, Paulo Freire, nos aponta o caminho. E nós, educadores, precisamos decidir qual é o lado que estamos. Então, eu deixo um grande abraço e sempre à disposição e na luta em defesa de uma educação pública, democrática, né? E, acima de tudo, uma educação que nos humanize, que nos torne mais generosos, solidários e mais em condições, né, de construir a partir do conhecimento uma vida melhor para todos e todas. Um grande abraço. Um abraço, Lu. Então vamos ouvir o Chico, daí logo mais, quando a gente escutar o Chico César, o deputado Pedro Kizar já está conosco, a gente dá início, então, ao painel sobre os riscos que a educação brasileira sofre diante da Covid-19. William, deixo contigo para soltar, então, o vídeo do Chico César. Agora vou fazer uma canção minha e de Braulio Bessa. Quando eu li esse poema chamado Inumeráveis, que Braulio Bessa escreveu e publicou em sua rede social, eu já li com vontade de cantar, porque o tema é muito urgente. Ele dá nome às vítimas do Covid-19, porque para alguns são apenas números, mas eles são inumeráveis. São pessoas, pais, mães, filhos, amores, amantes, e são vidas, né? Então vou cantar esse poema lindo de Braulio Bessa. Obrigado, meu parceiro Braulio, por trazer a urgência dessa canção. André Cavalcante era professor, amigo de todos e pai de Pedrinho. Bruno Campelo seguiu seu caminho, tornou-se enfermeiro por puro amor. Já Carlos Antônio era cobrador, estava ansioso para se aposentar. Diva Teresa amava tocar seu belo piano de forma eloquente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar.
Campina Grande para atleta. Fez 3 faculdades e ganhou medalhas. Felipe Pedrosa vencia as batalhas, dirigindo Uber em busca da meta. Gastão Dias Júnior, pessoa discreta, na pediatria escolheu se doar. Horácia Coutinho e seu dom de cuidar de cada amigo, de cada parente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Uou, uou, uou. Iramar Carneiro, herói da estrada, foi caminhoneiro, ajudou o Brasil. Joana Maria, bisavó gentil, e Cátia Silene, uma mãe dedicada. Lenita Maria era muito animada, baiana de escola de samba, samba. Margarida Veras amava ensinar, era professora bondosa e presente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Era jogador, piloto, artista multifuncional. Olinda Menezes amava o Natal. Pascoal Stefano, dentista, pintor, curtia cinema, mais um sonhador que na pandemia parou de sonhar. A avó de Camille não vale abraçar, com Quitéria Mello não foi diferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Raimundo dos Santos, um homem guerreiro, o senhor dos rios, dos peixes também. Salvador José, baiano do bem, bebia cerveja e era roqueiro. Terezinha Maia sorria ligeiro, cuidava das plantas, cuidava do lar. Vanessa dos Santos era luz solar, mulher colorida e irreverente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Vó especial, pensa vozinha, pra netos e filhos fazia banquete. Ivone Martins fazia um sorvete das mangas tiradas do pé no quintal. Zulmira de Souza, esposa leal, falava com Deus, vivia a rezar. O X da questão talvez seja amar, por isso não seja tão indiferente. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Se números frios não tocam a gente, espero que nomes consigam tocar. Queria agradecer aqui ao William, que fez todo o esforço para que a gente pudesse escutar aqui o vídeo, né, essa música de Braulio Bessa com o Chico César. Se números frios não tocam a gente, quem sabe se nomes consigam tocar. Não sei se vocês, quem acompanha o seminário de ontem,
está percebendo que nós estamos com um layout diferente, nós estamos transmitindo no YouTube direto da rede aqui da UFSC, sem passar por um filtro, por um provedor que caiu e nós não conseguimos restabelecer. Mas o William bravamente está tentando reduzir aqui os nossos danos e aí